Caros colegas, estamos iniciando mais uma live da terça, aquela nossa live já religiosa, às 19 horas. Eu chego um pouquinho antes para trazer as preliminares, dizem que são fundamentais, então vamos lá, olha só. Várias perguntas que eu recebi desde ontem, quando eu abri a caixa do Stories para receber questões sobre recuperação judicial na prática. Questões práticas de recuperação judicial. Eu quero chamar a atenção que nós estamos em um cenário em que há resposta também para a pessoa física. Ontem fizemos uma conversa muito produtiva com o Dr. Luiz, um colega do colegiado empresarial, em que enfrentamos as inovações que o Código de Defesa do Consumidor indicou para a pessoa física endividada. E, pasmem, acreditem, meus caros colegas, as fontes que o legislador foi se socorrer para criar uma alternativa ao cidadão, à cidadã em dificuldades, foi a Lei 11.101, foi a Lei de Recuperação de Empresas. E foi sobre isso que nós tratamos ontem e em uma live muito interessante que eu sugiro que visitem. E assim, hoje não existe mais a desculpa do advogado ou a justificativa de ausência de alternativas. Nós temos alternativas, Vitor, tanto para a pessoa física quanto, claro, para a pessoa jurídica, muito mais evidentemente através dos diversos mecanismos que a Lei 11.101 oferecem. Mas vale a pena sinalizar que para a pessoa física hoje nós temos também alternativas e, claro, gente, é importante ficar atentos a essas inovações. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a seguinte, eu quero já iniciar respondendo uma pergunta que frequentemente eu recebo e recebi novamente. Olha só. Marcelo, a pergunta é a seguinte, Marcelo, qual é o momento ideal para ingressar em recuperação judicial? Qual é o momento ideal para se cogitar o ingresso no regime recuperatório ou se pensar estratégias de enfrentamento desses passivos de modo que não comprometam as operações? Então, assim, gente, olha só, o momento ideal é raramente verificado no campo de batalha, raramente verificado na prática. Nós não temos um momento perfeito que se verifica na prática concreta. Por quê? Porque na grande maioria das circunstâncias o agente econômico acaba por procrastinar a decisão de ingressar em recuperação judicial. Na grande maioria das vezes, o agente econômico espera ficar numa situação de pré-insolvência, uma situação de quase uma inviabilidade para ingressar em recuperação judicial. Então, esse é o problema de se perguntar qual é o momento exato, Bruno, para se ingressar em recuperação judicial, porque o momento exato, em regra, normalmente, na prática, o cliente não adota. E por que não adota? Porque o momento mais adequado para se cogitar o ingresso em recuperação judicial, o melhor momento para se ingressar em recuperação judicial é quando o agente econômico ainda possui um fôlego. É quando o agente econômico ainda possui uma reserva financeira. É quando, eventualmente, o agente econômico ainda não tem contra si distribuídos um conjunto de processos de execução. E assim, não é possível afirmar que o agente econômico desconhecia o cenário de dificuldades. Não é possível afirmar que o agente econômico com dificuldades não sabia que em breve receberia a visita dos oficiais de justiça. Não é razoável supor que o agente econômico desconhecia esse cenário que em breve chegaria. Então, a pergunta é a seguinte, Bruno, Vanessa. A pergunta é a seguinte, Marcelo, qual é o momento para se ingressar em recuperação judicial? O melhor momento em um período anterior ao que as execuções já estão distribuídas, ao que o nome já está restrito nos cadastros de restrição
ao crédito. É o momento anterior em que o agente econômico ainda tem um fluxo de caixa maleável para planejar a operação no médio e longo prazo. Do ponto de vista do cenário ideal é esse. Esse é o cenário que a gente pode indicar como um cenário mais proveitoso para se aventurar em uma construção estratégica para a recuperação judicial, tá bem? Essa é uma questão, mas vamos a outras questões, várias perguntas, e eu quero começar aqui devagarinho. Eu entrei aqui antes das 19 horas para a gente ir esquentando os motores na famosa live da terça, a live religiosa, a live que nos traz aqui para o culto recuperação judicial. Que coisa doida. Olha só, a pergunta, Marcelo, vamos começar com uma outra pergunta. Eu estou com um rol de perguntas aqui. Uma eu já respondi sobre o cenário ideal da recuperação judicial. Já afirmei também que nós estamos em um contexto em que existem alternativas também para a pessoa física, e essas alternativas devem ser estudadas com carinho. E a pergunta é a seguinte, Marcelo, como conseguir rápido o primeiro cliente? Essa é a pergunta que nós vamos prosseguir aqui a partir de perguntas recebidas no Stories. Marcelo, como conseguir rápido o primeiro cliente? Olha o pepino dessa pergunta, Bruno. Olha a dimensão dessa pergunta. Como conseguir rápido o primeiro cliente? Eu não sei se eu vou afirmar aqui uma verdade absoluta, mas a primeira resposta a essa pergunta é comunicando os benefícios da recuperação judicial. A primeira resposta a quem pretende ingressar rápido no mercado é a seguinte: meu caro colega, produza uma comunicação com os agentes econômicos, não em que você se apresente como um advogado todo empolado, que fala difícil e que, enfim, é sofisticado. Não é isso. Produza uma comunicação na sua região em que você torne claro quais são os principais benefícios do processo de recuperação judicial. E quando eu me refiro a benefícios do processo de recuperação judicial, é uma obviedade dizer que eu estou me referindo em relação ao agente econômico. Então, qual é o modo rápido de ter clientes em recuperação judicial? Comunicando os benefícios que a recuperação judicial oferece para o agente econômico. E comunicando, é importante a expressão comunicando, porque comunicando sim, explicando, desenhando para os agentes econômicos quais são os três principais benefícios que o agente econômico que ingressa em recuperação judicial alcança. Qual é o primeiro grande benefício, só para a gente ficar bem claro e guardar e decorar. O primeiro grande benefício é o tempo que a recuperação judicial oferece ao agente econômico. Nós temos o stay period, a suspensão das execuções, de no mínimo 180 dias. E isso, agente econômico algum recusaria. Então, eu quero compreender rápido, quero ingressar rápido no mercado de recuperações judiciais, faz o seguinte, comunica os principais benefícios. E o principal dos principais é tempo que você vai oferecer para o seu cliente. Mas há outros dois importantes. O segundo benefício importante diz respeito ao alongamento das dívidas. Se o cliente possui dívidas vencidas e por vencer no curto prazo, você vai indicar para esse cliente que estas dívidas serão passíveis de alongamento por 7, 8, 9, 10 anos. E esse é o segundo grande benefício. Qual o terceiro grande benefício? O terceiro grande benefício é o deságio. Então, quero ingressar rápido no mercado, Marcelo. O que eu faço? Eu vou comunicar esses três benefícios em potencial para os clientes que são os destinatários dessa comunicação. E como é que eu faço isso? Bom, através, por exemplo, dos meios de comunicação. E o segundo caminho, igualmente importante, através dos profissionais que conhecem os agentes econômicos em dificuldades, porque essa é uma variável que a gente deve considerar.
boa parte dos operadores do direito não sabem quais são os agentes econômicos que estão com severas dificuldades, ou que em breve terão seus contratos vencidos sem as condições de pagamento. Agora tem um profissional que sabe, e esse profissional, talvez você já tenha se dado conta, talvez não, esse profissional é o profissional da contabilidade. Então, Marcelo, eu quero ingressar rápido no mercado. Faz o seguinte, primeiro comunica bem os principais benefícios do processo de recuperação judicial para o seu prospecto. Segundo lugar, conversa com os profissionais da contabilidade. Apresenta para os profissionais da contabilidade quais são os benefícios que a recuperação judicial oferece e ao tempo em que também você vai explicar para estes contadores a sua experiência, a sua expertise. Tá bem? Mais uma pergunta, vamos lá. Quais os gastos, olha que pergunta interessante, quais os gastos que o cliente tem com a recuperação judicial, além dos honorários do advogado? Então, pergunta bem assertiva, Marcelo, além do gasto que o meu cliente terá com o advogado, quais são os gastos que ele enfrentará no curso da recuperação judicial? Serei bem rápido. Primeiro gasto, custas judiciais, que são, pelo menos na região sul, em torno de 2,5% do valor da causa. Possível, Marcelo, requerer custas ao final? Sem dúvida. E é um pedido que normalmente é acolhido pelo Poder Judiciário. Parcelamento das custas também é possível ser acolhido no Poder Judiciário e, além disso, você pode pugnar pela assistência judiciária gratuita, o que não quer dizer que vai ser deferido. Esse é um pedido muito difícil, muito difícil ter o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em razão que nós estamos em uma seara empresarial. E se supõe que uma seara empresarial na qual o agente econômico pretenda se socorrer no judiciário para repactuar um conjunto de compromissos, supõe-se que esse agente econômico tenha viabilidade econômica que autorize o processamento da recuperação judicial. Então, retomando a pergunta, Marcelo, quais são os custos que o cliente terá com a recuperação judicial? Custos de honorários com o advogado, isso a gente já sabe, já está na resposta, mas custos de honorários e custas judiciais, que eu já indiquei aqui, em torno de 2,5% que a gente pode pugnar para ser adimplidos ao final. Pode pedir também parcelamento e pode também pedir, claro, assistência judiciária gratuita em situações excepcionais. O juízo vai deferir, mas muito cuidado, né, meus caros colegas? Muito cuidado, Murilo, muito cuidado, Luiz, muito cuidado, Francis, muito cuidado com esse pedido. Por quê, Bruno? Porque esse pedido, cara, ele quase sinaliza a inviabilidade da empresa. Então, faz o pedido, mas um pouco de vergonha. Tá bem? E eu acho bem razoável se pedir assistência judiciária gratuita e, alternativamente, requerer custas ao final, porque se supõe que, ao final, o agente econômico que ingressou em recuperação judicial terá uma boa condição, terá melhorado as condições econômicas do seu empreendimento. Boa noite, gente. Boa noite, Francis. Boa noite, minha querida colega. Então, esses são os primeiros caminhos de uma resposta sobre a questão. Marcelo, quais os custos do cliente para ingressar em recuperação judicial? E, claro, não vamos nunca nos esquecer, meus queridos colegas, do administrador judicial. Então, há também que se explicar para o cliente que terá sim o encargo do administrador judicial. Agora, assim, ó, gente, falando sério, Francis já foi reto ali também, excelente, meu velho. Mas vamos falar sério aqui. Olha só a pergunta. A pergunta é, Marcelo, quais são os custos que o meu cliente terá com a recuperação judicial, além dos honorários do advogado? Deixa eu responder assertivamente aqui.
Olha só. Cara, não é assim que deve ser posta a questão. Não é assim, Murilo, daqui a pouco eu vou responder a tua questão, viu? Fica tranquilo, meu velho. Mas olha só, a questão está posta de modo equivocado. A questão está posta do modo equivocado. Marcelo, qual é o custo do cliente em uma recuperação inicial? Você tem que pensar, e aqui vai a minha sacada hoje sobre essa pergunta. Você deve comunicar a recuperação inicial não como um custo para o seu cliente. O agente econômico que demanda a recuperação inicial, e assim, essa live é para os fortes, é para os guerreiros. Quem está de brincadeira já nem precisa ficar. A questão é, vamos aprofundar as pautas, né, Fausto? A gente não está aqui de brincadeira, meu irmão. Então, assim, tem a questão do plano, eu já posso entrar na questão do plano também. Mas o que eu quero dizer aqui é que comunicar para o cliente custos da recuperação inicial de um modo para, enfim, criar alguma ressalva é um problema. Você deve explicar para o seu cliente que qualquer custo que a recuperação inicial envolva é absurdamente irrisório diante dos benefícios que ela carrega. Dá até para ir além, Murilo, dá até para afirmar que existe uma assimetria entre os custos de uma recuperação inicial com os benefícios que ela apresenta, visto que os benefícios são potencialmente infindáveis. Eu costumo dizer, gente, que os custos da recuperação inicial são, olha só, são absorvidos no plano de recuperação inicial. Caramba, que boa sacada é essa? Se algum colega achou essa uma boa sacada, escreve para mim aqui, escreve para mim, Marcelo, gostei dessa sacada, Marcelo, gostei. Porque olha só, o argumento é o seguinte, meu caro cliente, os custos da recuperação inicial que você enfrentará, eles serão absorvidos do plano de recuperação inicial. O que eu quero dizer é o seguinte, os seus custos, os custos que você, meu prezado cliente, terá com essa recuperação inicial, fará com que, apesar dos custos, os valores dispendidos sejam inferiores ao cumprimento dos compromissos. Então, exemplifica melhor para mim, exemplifica melhor. O cliente tem uma dívida de 3 milhões, com 2 instituições financeiras, crédito trabalhista, fornecedores e além disso, com MEs e EPPs. Essa é a dívida do meu cliente. 3 milhões de reais, 2 instituições financeiras, crédito trabalhista, fornecedores, MEs e EPPs. Ele me diz, Marcelo, eu tenho 3 milhões para pagar semana que vem, o mês que vem. O que eu respondo para ele é que o custo da recuperação inicial, tudo que ele vai gastar com a recuperação inicial e com o pagamento desses compromissos que hoje absorvem ou giram em torno de 3 milhões, será um valor inferior ao principal. Compreenderam? O valor será inferior ao principal. Então, hoje você tem 3 milhões. Hoje você tem 3 milhões para adimplir. E assim, gente, discutir embargos, por embargos, pelo amor de Deus, né? Já passou esse tempo da enrolação. Então, olha, hoje você tem 3 milhões. O que eu estou lhe dizendo é que nós vamos pagar um valor inferior a 3 milhões em 7 ou 8 anos, com no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de suspensão desses 3 milhões. Então, como é que é, Marcelo? Você vai pagar menos que 3 milhões em 7 ou 8 anos com 1 ano e meio ou 2 de suspensão e carência, é isso? Exatamente. E aí o cara vai perguntar, e o custo, Marcelo? Não. O custo está absorvido nessa proposta. Ou seja, nós estamos falando de algo irrecusável. Até porque o que eu mais ouço, e aí, assim, acreditem, desde semana passada, retrasada, 8, 10 dias, uns 10 dias, eu estou ouvindo direto, seguidamente, a seguinte expressão dos clientes, clientes e potenciais clientes. A seguinte expressão, Cláudio, meu querido colega, ouça essa, Francis,
ouça essa, olha só. Eu ouço a seguinte expressão: Marcelo, eu só preciso de 1 ano. Marcelo, eu preciso de 1 ano. Agora eu pergunto para os colegas aqui, quem aqui já ouviu essa expressão de agentes econômicos, de potenciais clientes ou que já são clientes? Eu preciso de só 1 ano. Eu preciso só 1 ano. Eu não quero nem deságio, eu não quero deságio. Eu quero 1 ano, 1 ano e meio para respirar. Então, essa é a expressão convencional. Agora vê bem o que a gente oferece de volta. O nosso cliente diz, Marcelo, eu preciso de 1 ano. Eu digo, eu lhe devolvo 8 anos. 7 anos. Não vai ter honorário de sucumbência nos embargos à execução, que serão frustrados. Não tem risco, porque o risco, onde é que está o risco na recuperação judicial? O pessoal fala muito do risco, né? Vamos lá. Francis, eu já vou voltar no plano, mano. Fica tranquilo, eu já volto pro plano. Já até vou anotar aqui, plano. Mas assim, plano. Depois eu quero entender porque que eu anotei, mas enfim, que o custo, né? Mas assim, Marcelo, você disse que não tem risco de recuperação judicial? Olha aqui para mim. Então, os fortes. Quem tá com sangue nos olhos para trabalhar com recuperação judicial, olha aqui para mim. Recuperação judicial envolve risco zero. Zero. Não tem risco uma recuperação judicial. Agora, onde é que está o risco? O risco está, e aí assim, vamos falar a verdade, meus queridos. O risco está em deságio de 90%. Uma coisa é fazer um plano de recuperação judicial, é fazer uma recuperação judicial. A outra coisa é apresentar para o credor que você não pretende pagar o credor. Não parece óbvio, gente? Me deem um ok aqui, comentem isso. É evidente. Marcelo, recuperação judicial envolve risco. Não. Responda. Quem afirmar que recuperação judicial envolve risco, responda e pode até responder com um pouquinho de grosseria. Pode até, se quiser usar os meus termos, usa. Diz, olha, o Marcelo, meu colega, advogado lá, meu parceiro, disse que não tem risco nenhum. Ele disse que o risco é zero. E ele afirmou brabo, ele tá brabo. Ele tá brabo, porque ele não tinha ganhado Grenal no final de semana, tô de azul, né? Mas enfim, ele tá brabo, não tem risco de recuperação judicial. O risco é o não pagamento ao credor. O que o credor não quer, para deixar bem claro, o que o credor não gosta e não quer é o inadimplemento do seu compromisso. Então, se eu apresento um plano de recuperação judicial com 95% de deságio, você não vai supor que o risco é a recuperação judicial, pelo amor de Deus. O risco é o inadimplemento. Eu quero aprovar um plano sem pagar os credores. Isso me parece algo intuitivo. Cláudio, você tem que estar conosco, meu velho. Cláudio, anota aí, você tem que estar conosco. E semana que vem vai ter uma possibilidade interessante. Então, guarda essa ideia, me acompanha semana que vem, Cláudio, porque vem coisas interessantes por aí e depois provavelmente não virá mais. Então, guarda isso, cara, guarda isso. Vamos conversar no privado, tá bem? Porque eu sei que a gente está alinhado já há um bom tempo dialogando. Mas assim, risco de recuperação judicial não existe. O que existe é buscar, pretender que o Poder Judiciário vai chancelar o inadimplemento de 95% de todas as dívidas. Pelo amor de Deus, isso é quase brincadeira. Mas, enfim, voltando para cá, para outras questões. Vamos lá, Murilo. Murilo mandou a seguinte pergunta, cara. Olha só, Murilo, chega aí, me diz que se você está aí ainda. Eu quero ver se eu entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte, Marcelo. Vamos lá, Murilo, vamos lá. Marcelo, eu tenho uma recuperação judicial, eu promovo uma recuperação judicial. Grande Thiago, beleza, meu irmão? Murilo, olha só, a pergunta que você me enviou é a seguinte. Marcelo, eu promovi uma recuperação judicial, arrolei um crédito extraconcursal e
e o administrador judicial, na fase de verificação administrativa dos créditos, reconheceu a extra-concursalidade do crédito ou a concursalidade? Agora me perdi aqui porque o Thiago, que é o mestre dos mestres no mundo digital, me mandou um abraço aqui. Thiago, temos que conversar novamente, né, meu velho? Nem que seja offline, quem sabe em Gramado, mas um grande abraço, meu irmão, um grande abraço. Você sabe que o quanto eu quero bem a quem está aqui acompanhando, siga o Thiago, que ele é um cara genial aí no mundo trabalhista, está sempre nos ensinando muito. Olha só, Murilo, você promove uma recuperação judicial e o AJ te apertou, né, cara? Tô voltando aqui. Você submeteu o crédito extra concursal, você submeteu o crédito extra concursal. Isso aí. Retirou o credor de alienação fiduciária de bem essencial da relação. Tirou o credor de alienação fiduciária de bem essencial da relação. Então, assim, você tinha arrolado um credor supostamente concursal na classe 3 quirografário, é isso? É isso? Olha só, gente, o problema que nós vamos discutir aqui. Olha só. Murilo, me conta, cara, só para eu compreender. O crédito, você trouxe para o concurso de credores um crédito, trouxe para a classe 3? Para a classe 3 e reconheceu a essencialidade, requereu o reconhecimento judicial da essencialidade do bem. É isso? É isso, né? É isso. Então, e o administrador judicial, recebendo uma divergência, reconheceu a extra-concursalidade do crédito. Então, lendo aqui o que o Murilo está dividindo conosco, meus caros colegas, essa live é para os guerreiros, vamos aprender os detalhes sobre recuperação judicial, a excelência reside nos detalhes, vocês sabem disso. Então, olha só, o Murilo ingressou com um pedido de recuperação judicial, trouxe para a classe 3, credores quirografários, um crédito que se discutiria se era ou não era concursal, ele entende que era concursal e trouxe para a classe 3 quirografários de um bem essencial. É isso. E na fase administrativa de verificação de créditos, ou seja, com o administrador judicial, o que aconteceu foi o seguinte, o AJ olhou e disse, esse crédito é um crédito extra concursal. E retirou do quadro de credores, ao que eu compreendi, ele também retirou a característica de bem essencial, de essencialidade do bem, e agora nós estamos discutindo o que fazer. Só me diga se é por aí, Murilo, é isso, né? É isso. Bom, o que deve fazer? Cara, olha só o que eu vou te dizer. Primeiro vamos ter atenção aqui que a gente precisa de inteligência estratégica. Então, o bem essencial se manteve por tutela. Então, olha só. Então, manteve o reconhecimento da essencialidade do bem. Ou seja, a execução patrimonial está protegida. A execução patrimonial está amparada. Não vai ter, pelo menos nesse primeiro momento. Além disso, você deve estar pugnando para que o juízo reconheça a submissão desse crédito. Então, perfeito, Murilo, perfeito. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você está com o prazo aberto para a impugnação? Então, a outra questão que se discutina é se ele está, doutora Nilza, com um prazo aberto para a impugnação, porque a questão que deve dirigir a sua atuação, no meu ponto de vista, Murilo, a questão que deve dirigir a sua atenção nesse momento em primeiro lugar, de fato o crédito, e aí assim, eu sei que você talvez não queira me responder aqui, eu não tenha muito claro, se tiver me responde, mas a questão inicial há segurança em dizer que o bem não é essa concursal? Então, tudo bem, Nilza? Beleza, querida? Então, a primeira questão é essa. Olha, a segurança em afirmar
a essa concursalidade do crédito, eu não sei, Murilo, se chamar o feito à ordem tem algum sentido prático. Porque nós estamos aqui diante de incidente processual. A impugnação de crédito é um incidente processual. E eu ia chegar exatamente na questão dos honorários. Se você não tem segurança que o crédito se submete, talvez não valha a pena requerer a submissão. Então, guarda essa. Se você não tem segurança que o crédito é, de fato, concursal, talvez não valha a pena. Agora, explicando para o cliente que, olha, tudo indica que o crédito não se submete. Nós seremos aqui condenados de uma sucumbência, e a sucumbência, nesse caso, ela não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A sentença que condena em honorário de sucumbência, ela segue rígida. Então, todos esses cuidados. E nesse caso, concretamente, a análise que deve ser feita é: o crédito é extra concursal ou não é? Se ele não for um crédito extra concursal, vale a briga. Vale a briga porque você também tem direito a honorários. E honorários de sucumbência, em regra, nestes casos mais emblemáticos, são expressivos. Agora, o crédito, ele é de fato extra concursal? Cara, vai para negociação. Vai para negociação, Murilo. Há situações em que uma negociação com um credor extra concursal atinge um patamar parecido com as condições previstas no plano de recuperação judicial. Não são raros os casos de credores extraconcursais que o que eles não querem é se ver no quadro de credores. Mas eles compreendem o cenário de dificuldades. Nesse caso, não valeria a pena pugnar com força pela concursalidade. Falso complementa aqui. Foi o AJ que retirou. Sim. Só que o AJ retirou através de um pedido do credor. O AJ retirou em razão exatamente da divergência proposta pelo credor, Fausto. Nesse sentido, o AJ agiu de modo provocado, eu suponho. Perfeito? E aí, assim, como é que fica o plano que eu apresentei? Murilo, eu vou te dizer algumas coisas, cara. Primeiro, você tem que se aproximar mais de colegas que discutem essas questões. Todo sábado nós estamos discutindo esse tema no colegiado empresarial. No treinamento avançado em recuperação judicial, há um módulo específico sobre o plano de recuperação judicial. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque o plano de recuperação judicial que você juntou, ele simplesmente sinaliza um horizonte para discutir as condições de pagamento efetivas em uma recuperação judicial. Não serão adimplidos os créditos de acordo com o primeiro plano juntado. Não existe isso. Não existe isso. Aliás, voltando à questão rapidamente sobre o plano de recuperação judicial e custos, o custo na construção do plano de recuperação judicial envolve, claro, o trabalho do advogado. Nesse sentido, honorários do advogado que nós estamos tratando. Tá bem? Então, olha só, o Murilo foi assim mesmo. Ainda apertei o AJ para ver se ele não excluía, mas ele foi muito correto. É que não tem muita margem, Murilo. O administrador judicial ele não vai caminhar muito fora do trilho previsto na lei de recuperação de empresas. E nesse sentido eu diria que você agiu bem. A questão agora é trabalhar no sentido de se aproximar de uma negociação com esse credor extraconcursal. E aí há estratégias para isso, há caminhos para isso. Não fazer a impugnação se você compreende que o crédito efetivamente é extraconcursal, porque você produzirá uma sucumbência para o seu cliente que tudo bem agora querer discutir, mas depois estará no seu colo essa responsabilidade. E buscar, através da proteção que o juízo conferiu à essencialidade do bem,
buscar um termo médio de pagamento. Marcelo, isso é muito difícil? Isso não é tão difícil quanto parece, mas não está no livrinho. Não está no livrinho fazer isso. A gente não encontra, esse é um dos grandes problemas da Lei 11.101. Ela oferece alguns horizontes, mas ela não tem como descortinar como fazer. Então, a Lei 11.101 reconhece a existência de créditos extraconcursais, excelente, mas ela não explica como proceder com o crédito extraconcursal. Ela não dá o horizonte do que fazer no crédito extraconcursal, razão pela qual o que eu recomendo que você faça se o crédito extraconcursal não for passível de impugnação, essa é a primeira. Então, se não for, eu estou supondo aqui que não existe uma discussão honesta sobre isso, não vale a pena fazer uma impugnação sobre esse tema pelo risco da sucumbência, abrir uma negociação com a maior brevidade possível. E quando eu digo brevidade, eu quero dizer iniciar a conversa. Iniciar chamando atenção para as possibilidades de um termo médio, um termo comum. Fausto pergunta, Marcelo, melhor manifestar concordando ou simplesmente não se manifesta? Como nós estamos falando de um incidente de natureza administrativa, o que aconteceu foi que simplesmente o administrador judicial publicou o quadro de credores previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, né, e juntou também ao processo parecer do administrador judicial em que ele reconheceu a extraconcursalidade do crédito. Então, nem seria o caso de se discutir ou mesmo se anuir com este parecer do administrador judicial. Não teria necessidade, Fausto. Agora, o que se deve fazer é abrir tratativas negociais. Tá bem? O que tem de bom? O que tem de bom é que o bem é essencial e durante todo o curso da recuperação judicial o bem não será discutido. O que é bom também é que quanto antes você abrir essa negociação, você cria a discussão para ganhar tempo com o credor. Ganhar tempo mesmo, conversar, chamar a atenção da viabilidade econômica da recuperação judicial, chamar a atenção da importância dos empregos, da importância para o fisco, enfim, chamar a atenção de tudo que é importante em uma recuperação judicial. Mas de fato, fazer uma impugnação cria um risco desnecessário. Agora, vamos pensar um pouco mais, Murilo. Nesse caso, se você... na verdade não teria como, não teria como. Estava pensando em algumas estratégias que depois a gente até abre no privado, mas não tem sentido mexer aqui. Claro, vou partir para a negociação e tentar prorrogar o stay period. Eu tenho mais uma dica aqui, cara, para te dar, que eu acho que essa vale ouro. Sabe que eu costumo dizer que um momento de uma live, de uma conversa, enfim, um diálogo, uma sacada pode fazer toda a diferença. Por vezes, alguns colegas estão aqui e não estão, e já sabem muitas questões que eu chamo a atenção. Já não tem uma estranheza com relação ao tema recuperação judicial, mas uma sacada faz diferença. E quem sabe a sacada que faz diferença seja a que eu vou dizer agora, Murilo. Cara, visita o artigo 22 da Lei de Recuperação de Empresas e veja que algumas atribuições do administrador judicial foram inseridas pela Lei 14.112. Nós temos novas atribuições do administrador judicial e uma delas, especialmente importante, é que a partir dessas inovações, o administrador judicial também tem a incumbência de algum modo, participar das negociações. De algum modo, o administrador judicial hoje tem um pouco a responsabilidade de estabelecer uma mesa negocial. Claro que com muitas ressalvas, não é essa a atribuição precípua do administrador judicial. Não se sabe bem como vai se operar isso. Agora, assim, cara, nós estamos na chuva, velho. Abre o guarda-chuva, bota a capa. Estamos numa guerra, pega o fuzil, velho. Não vai para a guerra sem fuzil. Então, olha só, faz um pedido, sugiro que faça um pedido no processo
requerendo que o administrador judicial seja intimado para fins de planejamento, de projeção, enfim, para fins de construção de um meio comum de negociação com o credor X. Traz o administrador judicial para essa negociação, claro, supondo que o administrador judicial seja alguém que você tenha um mínimo de relacionamento, de cordialidade, enfim, e que o administrador judicial esteja, sim, vocacionado para cumprir o seu munus, especialmente a partir da Lei 14.112. Então, assim, você pode utilizar desse estratagema para trazer o credor para negociação. Isso se o credor resistir, isso se o credor apresentar variáveis que tornem impossível achar um termo médio negocial, tá bem? Então, com essa luz, você tem um itinerário interessante a seguir. Dá uma olhada no artigo 22, que eu acho que vale demais a pena ir por esse caminho. Eu primeiro tentaria uma negociação, depois se eu não tivesse sucesso diretamente, eu faria esse meio de campo através do administrador judicial, até porque ele é profissional que está recebendo honorários para fazer essas tratativas também a partir da 14.112. Tá bem? Acho que por aí a gente consegue pensar em novidades, né, Murilo? Por aí a gente consegue pensar em novidades interessantes. Cara, mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta, olha só. Marcelo, o advogado deve levar em conta... Olha, essa pergunta eu achei uma viagem mesmo. Mas a gente já está encaminhando finalmente. Olha essa, Fausto. O que você acha, mano? Olha só. Marcelo, o advogado deve levar em conta outras alternativas antes da recuperação judicial? Cara, olha a pergunta. O advogado deve levar em conta as alternativas? É claro que deve. Ele deve ver o cenário e perceber. Pô, meu cliente precisa de tempo? Meu cliente precisa repactuar os compromissos? Se ele precisa das duas coisas, esquece o resto e vai para a recuperação judicial. Se ele consegue administrar os compromissos sem uma suspensão e sem a necessidade de repactuar, cara, não entra em recuperação judicial. Recuperação judicial não é Disneylândia. Recuperação judicial não é o melhor mundo possível. Recuperação judicial é um desafio. Recuperação judicial é uma tarefa hercúlea que vai ser construída. Então, não precisa pensar exclusivamente como alternativa à recuperação judicial. O Fausto sinaliza de modo genial aqui, por exemplo, a negociação preventiva. Por que não cogitar uma negociação preventiva antes de ingressar em recuperação judicial? Mas, Fausto, eu vou te dizer, cara, a negociação preventiva é algo que só nós sabemos. É algo quase secreto, mano. E o meu caro amigo Jürgen chega por aqui, um abraço, meu velho. Então, mas sem dúvida, cogitar a negociação preventiva é uma alternativa alvissareira. E aí, claro, você vai poder cobrar honorários para a negociação preventiva e depois, se não obtiver êxito com a negociação preventiva, com a recuperação judicial. Mas o fato é que esses honorários, do ponto de vista do cliente, é maravilhoso. Porque o cliente vai perceber o benefício já na negociação preventiva. Na medida em que se suspendem todos os compromissos. Se eu consigo dizer para o meu cliente que eu vou suspender todas as dívidas e faço isso, e crio uma mesa negocial, e essa mesa negocial chega próximo a atingir um meio comum, que seria resolvido através da suspensão daquelas dívidas e da sua repactuação na negociação preventiva. E chego próximo, Fausto, mas não alcanço, e ingresso em recuperação judicial, cara, o meu cliente só pode fazer ficar feliz. O meu cliente só pode agradecer. Porque, de fato, através dessa estratégia, eu alcancei as condições de operabilidade do seu negócio. Nem sei se existe essa expressão, acho que existe. Mas a resposta é essa. Ele deve levar em conta outras alternativas? Claro que sim, agora.
há condições objetivas que exigem o amadurecimento da recuperação inicial. Não dá para ter medo da recuperação inicial. Costumamos dizer, e assim nós começamos a encerrar essa live de hoje, que a advocacia, meus queridos colegas, meus caríssimos colegas, a advocacia não é profissão de covardes, então não tem que ter medo da recuperação judicial e, se for necessário, tem que acioná-la sem nenhum receio. Meus caros colegas, mais uma live da terça se foi, começamos um pouquinho antes, estamos acabando um pouquinho antes também. Grande abraço, espero que tenham gostado dessas perguntas, eu estou aqui riscando pergunta, riscando. Vamos ver se tem mais alguma. Bom, tem mais uma aqui, que é a seguinte: Marcelo, como divulgar o serviço, cara? Olha só, mais uma só. Marcelo, como divulgar o serviço? Divulgar o serviço de recuperação judicial. Olha, há 30 anos, se divulgava o serviço através do jornal. Se fazia com jornal a divulgação, com folhetim. O professor universitário fazia divulgação. Era assim que acontecia. Há 30 anos era assim. Então, como é que eu divulgo meu serviço há 30 anos? Escrevia um artigo no jornal, fazia uma palestra em algum lugar. Então, era assim. Boa noite, Vivi. Boa noite, Osmar. Boa noite, Edile. Vamos lá. Edilene. Há 30 anos era assim. Então, a pergunta era respondida: como eu divulgo meu serviço? Dava uma palestra. Há 30 anos dava aula na universidade. Há 30 anos, enfim, escrevi um artigo no jornal. Meus caros colegas, esse tempo acabou. Através das redes sociais, você constrói a autoridade de um modo muito mais qualificado do que qualquer outro meio. Veja bem, Osmar, tudo bem, meu irmão? Veja só que você tem, Osmar, você tem que estar caminhando conosco, viu, no treinamento. Você está advogando aí no Paraná, tem demanda, então avalia bem. Mas assim, um abraço, cara, um abraço aí mesmo, viu? O que eu ia chamar a atenção é que o modo de construir um posicionamento para oferecer os serviços hoje é esse que vocês estão comigo interagindo. É o mundo digital. Eu não sou, olha só, gente, deixa eu provocar vocês, já que a gente está no final dessa live, vai ficar no final, então ninguém vai chegar até aqui, que assistir depois, vai assistir uma parte, tomara que ninguém chegue, mas eu quero confidenciar para vocês o seguinte, eu quero confidenciar para vocês, importantíssimo, Vivi, importantíssima essa questão, posso depois comentá-la sim, sem dúvida. Eu quero comentar com vocês agora o seguinte, olha só, Murilo, eu não entendo que rede social tem alguma relação com narcisismo. Eu não estou na rede social para me exibir. Não faço esse conjunto de publicações pensando em me ver e ter orgulho da minha imagem e me achar bonitinho e coisa e tal. Não é esse meu jogo. Respeito quem faz, mas não faço. Não faço. Não tem nenhum narcisismo nos conteúdos que eu produzo. Tem posicionamento. E posicionamento sóbrio. Posicionamento bem-humorado, porque eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. O cara não precisa ser mal-humorado para ser sério. Então, trabalho sério, mas com pitadas de bom humor, com pitadas de literatura, com pitadas de humanidade. Mas eu não sou narcisista. Então, eu não acho que para construir um posicionamento digital, para responder como divulgar o serviço, eu tenha que criar uma imagem diferente de quem eu sou. Uma imagem, vender a alguém que eu não sou. Não é por aí que vai o meu jogo. É possível vender o serviço e na verdade, aqui eu estou discutindo recuperação judicial e construindo posicionamento. E conversando com advogados, olha só, o meu posicionamento é com advogados, eu não estou preocupado em vender recuperações judiciais para clientes.
Mas é possível o advogado, a partir das mudanças que a OAB também promoveu, oferecer recuperação judicial informando de modo qualificado, sóbrio, íntegro, absolutamente íntegro, vender recuperação judicial. É possível fazer isso. Então a pergunta é a seguinte, Marcelo, como divulgar o serviço? Está aqui na tela. Comunique na sua região os benefícios da recuperação judicial e comunique a sua expertise. Simples assim. Eu não faço isso. A nossa comunicação é nacional. Agora, é possível fazer uma comunicação regional, focada no mercado regional. O que significa, Marcelo, que você é focado no mercado regional? Significa 15 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros de raio no Google Maps. E uma comunicação contínua com relação aos benefícios e à sua competência. Então, como divulgar o serviço? Vai por esse caminho, meu velho. Vai por esse caminho, caríssima, que nós estamos em bons lençóis. Vamos lá, olha só. A Vivi perguntou o seguinte. Marcelo, comenta a decisão do STF que revogou o artigo 187 CTN. Se eu não estou enganado, a decisão do STF revogou, que eu tenho que eu acompanhei com mais profundidade, revogou o recurso repetitivo 987, não é esse? Porque esse recurso repetitivo 987, que havia suspendido o prosseguimento de todas as execuções fiscais, esse gerou uma dor de cabeça para os colegas. Mas eu chamo a atenção aqui, e por que gerou uma dor de cabeça para os colegas? Porque havia um recurso repetitivo no STJ, por meio do qual todas as execuções fiscais eram suspensas. E essa suspensão decorria de um conflito principiológico. Olha só, cara, 15 para as 8, conflito principiológico. Eu acho que eu vou jogar aqui da janela. Mas conflito principiológico entre o artigo 47, o princípio da preservação da empresa, e o princípio da supremacia do interesse público, do direito administrativo, na verdade, direito tributário, né? Então, essa disputa, esse conflito fez com que o STJ dissesse, cara, pesado, né, velho? Bruno tá aqui comigo desde o início, né, mano? Porra, agora isso aí. Mas vamos lá. Então, esse conflito fez com que o STJ dissesse, cara, não tá para prosseguir a execução fiscal no bojo de recuperação judicial. Por outro lado, o que faz? E aí se segurou no STJ a questão. Como é que foi resolvido? Foi resolvido através da Lei 14.112, que regulamentou o parcelamento, o manejo do crédito fiscal nas recuperações judiciais. Isso começa a fazer corpo. Gente, também em 2020, para encerrar nossa prosa, também em 2020 foi promulgada uma legislação atinente à transação tributária. E essa legislação criou condições para empresas em recuperação judicial negociar os seus compromissos em uma condição muito vantajosa. E o que eu quero dizer com tudo isso? Vivi, não sei se foi a DPF 357, querido, não sei te responder isso agora. O que eu quero te dizer, o que eu quero para encerrar aqui, dizer com tudo isso é que antes de 2021, o passivo tributário poderia ser empurrado com a barriga. Ah, perfeito. Antes de 2021, o passivo tributário poderia ser empurrado com a barriga, depois não mais. Porque, em razão da mudança do STJ relativo ao RR 987 e também em razão da Lei 14.112. Pode ser. Bom, sobre esse aspecto, Vivi, que você trouxe agora, eu não tenho mais elementos para dividir aqui, tá bom? Mas a questão tributária no cenário de recuperações judiciais está atualmente nesse passo. As execuções fiscais terão prosseguimento e os advogados terão que, de um modo ou de outro, administrar esses compromissos. Mas eu acredito que eu vi uma reportagem recente no Valor Econômico, recente mesmo, semana passada, esse final de semana,
em que a Fazenda Nacional aparentemente demonstra boa vontade em compreender esse cenário gravíssimo que nós estamos atravessando. Querida, eu peço que você me envie essa mensagem, essas últimas 2 mensagens no privado, me envia no direct para eu compreender melhor, tá bom? Me envia essas 2 questões porque eu tenho interesse sim em também compreender essa decisão quentíssima de 24 de junho, tá bom? Então, gente, assim, com um pouquinho mais de tempo, a gente encerra mais uma live da terça, a nossa missa, a nossa religião, o nosso encontro sagrado de toda terça-feira, às 19 horas. Valeu demais a conversa. Espero que vocês estejam caminhando nesse processo de ingresso no mercado de recuperações judiciais e a gente vem com algumas novidades bem interessantes muito em breve, tá bem? Grande abraço e vocês sabem, em frente!